Vamos com o quadro Giro Entrevista desta terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Temos o prazer de receber em nossos estúdios, após muito tempo, né, o ex-vereador Murilo Costa Sala, ele que já foi candidato a prefeito também. Era figurinha carimbada aqui no nosso programa na época da sua passagem, né, pelo Legislativo. E hoje a gente pode reencontrar o Murilo, vamos conversar muito com ele sobre política, sobre o momento da política de Santa Cruzense e sobre o papel do Murilo Sala. Hoje eu quero entender direitinho o papel dele nestes bastidores da política, até porque o nome dele voltou com força aí nos últimos dias e você que não está acompanhando muito vai entender os motivos junto com a gente. Murilo, primeiramente, excelente tarde para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos os ouvintes da 104. Realmente uma satisfação muito grande, né? Depois de tanto tempo, a gente está um pouquinho afastado aí. Sim. Tá falando com vocês aí, né? Não só sobre a política, mas eu acredito que vai ficar sobre isso, né? Sem dúvida. Mas à disposição de vocês aí no que for interessante aí para estar discutindo e como eu falei, né? Já há bastante tempo. O intuito nosso sempre é ser transparente e claro em tudo que a gente faz, né? Então sempre foi e vamos continuar sendo dessa forma. Dário Miguel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao convidado Murilo Sala, para você ligado no rádio na 104 e também com a gente pela internet no Diário Cidadão. Uma excelente tarde. Murilo, em duas oportunidades, no intervalo curto de tempo, o seu nome veio à tona aqui no nosso noticiário. Primeiro, quando o Dário trouxe a notícia de que o prefeito Diego Cingolani esteve com você no encontro, se não me engano, até na sua própria casa, e isso veio em forma de notícia confirmada pelo próprio Diego Cingolani. Sim. Ele não fez questão nenhuma de tratar isso como algo feito em subterfúgio, escondido, nada. E domingo agora, domingo de eleição, dia 2, enquanto o Dário Miguel fazia uma entrevista ao vivo com o ex-prefeito, doutor Otacílio, novamente seu nome surgiu. O ex-prefeito foi bem claro ao dizer o seguinte: olha, eu pretendo continuar na política, se o Murilo Sala também pretende, irei convidá-lo para o meu grupo. Você sabe que está acontecendo na cidade uma ruptura dentro do grupo que comanda o município há mais de 10 anos. Minha primeira pergunta, você está sendo disputado hoje por Diego e Otacílio? Logo de cara a gente inicia o papo por aí. Bom, antes de eu responder, deixa eu fazer uma correção aqui, senão é capaz de eu apanhar hoje, né, no bumbum. Hoje é aniversário da minha mãe, né? Então vou parabenizar a Dona Maria, né, pelo aniversário, né? Que Deus a abençoe sempre, né? Então não a encontrei ainda, mas tem que deixar esse registro aqui, né? Senão a gente depois, na hora de encontrar, toma um puxão de orelha, é lógico. Em relação à política agora, o quadro em si que vem se desenhando, né? Até durante a campanha foi cogitado isso, né, em reuniões, até mesmo antes de lançamento de candidatura, tudo era cogitado, né, essas possibilidades. Até mesmo em nome do próprio prefeito, né, como candidato, né, de uma ruptura. Isso é natural dentro da política. Tá? Em reuniões políticas isso é natural. Até mesmo porque a gente sabe que já aconteceu isso anteriormente, não só em Santa Cruz, mas na região também. Né? Então, é uma surpresa? Sim, pela forma como a gente enxergava, né, o prefeito Diego com o ex-prefeito Otacílio. Sim. Né? Então, não deixa de ser uma surpresa. Mas não é nada que cause... como é que eu posso... Qual termo eu posso usar? Um absurdo. Né? Não é nenhum absurdo dentro da política isso acontecer. É claro que eu não posso falar a fundo o que aconteceu, né? Isso aí só entre eles sabem, eu não sei o que foi acordado lá atrás, então não tem como eu falar nesse sentido. Agora, em relação a esse racha, né? Até mesmo depois, quando começou a surgir esse assunto, eu mesmo duvidei bastante. Sim. Né? E eu acho até, se isso interferir na administração em si do prefeito Diego, né, tanto do pessoal que está agrupando com ele, tanto com o ex-prefeito, eu acho que isso não deve acontecer. Eu fui um adversário político dele, né, na campanha, mas vocês perceberam como foi feita a minha campanha, e eu acho que isso não deve acontecer. Eu acho que isso, quem tem a perder é só a cidade, né, se algo nesse sentido acontecer. Em termos de disputa, ele tem direito,
né? E eu acredito que ele tenha capacidade também para estar administrando a cidade, né? Mas eu particularmente eu acho que isso, se levar para um lado pessoal e começar a atrapalhar a administração, quem tem a perder é só Santa Cruz. Como você teve uma conversa, digamos que um convite, parece que pelo Diego foi mais um convite mesmo, uma aproximação um pouco mais além em relação à sua participação política no governo dele e futuramente também. O ex-prefeito Dr. Otacílio, uma conversa rápida ali nas escadas da escola Sinharinha Camarinha, e surgiu aquela conversa que eu estava ouvindo atentamente, né? Um fone no ouvido, o outro sem fone. Olha, vamos tomar um café, vamos conversar sobre política. É natural isso. Mas hoje, já tem uma definição, ou seja, Murilo já tem uma tendência para Diego ou para Otacílio? Não, as conversas são naturais. Até mesmo porque, eu acredito que há um mês e meio, mais ou menos, eu encontrei o Dr. Otacílio na rua, né? Ele até brincou se eu não queria... Ele estava vendo um prédio dele lá, se eu não queria alugar, né? Eu até comentei, a empresa nossa está precisando, mas não é um escritório, está precisando de um barracão grande, né? E conversamos um pouquinho e ele falou perguntou, né, que eu estava pensando mais para frente e tal. Então, falei que não sabia ainda e não sei realmente o que eu devo fazer nas próximas eleições. E ele falou, vem com a gente, vamos conversar, né? Eu acho que não tem por que ter segredo das coisas, essas conversas são naturais. E falou, não, vamos sentar uma hora e conversar, né? Após isso, na semana passada, retrasada, não lembro, eu já tive algumas conversas com o prefeito Diego, mas nada em relação a isso, né? Em outros assuntos de administração em si, assim, enfim, de coisas da cidade, né? Questão de creche, essas coisas, outras situações. E nesse um dia aí ele ligou para mim perguntando, né, se poderia estar conversando. Aí ele foi até minha casa, a gente conversou na maior naturalidade, até mesmo porque a gente sempre teve um bom relacionamento, né? A gente sempre se respeitou e na campanha foi dessa forma também. Foi uma conversa bastante amistosa, bastante produtiva, né? Mas nada ainda além disso. Mas é o que eu sempre falei e desde até do dia da eleição. Né? E eu falei para ele, eu estou à disposição para troca de ideias no que ele precisar, né? Até mesmo porque a gente tinha um plano de governo, a gente tem ideias para Santa Cruz, a gente, né, está preparado também para administrar uma cidade e eu não vou trabalhar contra quem está lá agora. Murilo. Da mesma forma como eu agia com o Otacílio, né, que eu sempre me coloquei à disposição, não teve uma abertura tão grande, mas sempre me coloquei à disposição. Eu coloco ao Diego também, que deu uma abertura maior, né? Mas toda a conversa eu acho que é válida e eu tenho um grupo, né? Querendo ou não, algumas pessoas se distanciaram um pouquinho, mas a gente tem um grupo que tem que consultar também. Temos um vereador eleito, né? Então isso não pode ser decidido somente por mim. Eu posso até ter uma opinião formada, mas... a gente mantendo um grupo, fortalecendo um grupo, a gente tem que tomar decisão em conjunto. Hoje você é um pré-candidato a conquistar, pelo menos tentar, uma cadeira na Câmara de Vereadores nas próximas eleições? Não, como eu falei para você aquele dia, que daí depois o Dr. Otacílio chegou, né, para ser entrevistado, a gente estava conversando e estava falando antes aqui pro Diego, eu sinceramente não sei, né, o que eu vou querer nas próximas eleições. Eu tô num momento diferente, né, da minha vida. Como eu falei sempre, né, se eu perder essa eleição, eu tenho um filho para criar, eu tenho uma família e não sei, sinceramente, vai ser decidido isso em família. O que eu posso garantir, né, e isso eu garanto para toda a população de Santa Cruz, não nas próximas eleições, não sei se em 2028, 2032, 2036... em algum momento eu vou ser candidato a prefeito de novo. Isso eu vou porque a gente tem proposta realmente para a cidade, né? A gente tem e a gente fica até feliz que algumas coisas até estão sendo executadas. Quando então você fala... eu falo isso, mas para a próxima eleição, para prefeito eu não vou e
vai depender muito de uma conversa em família sobre vereador ou qualquer outro cargo. Quando você fala assim que hoje você não sabe, né? Faltam 2 anos para as eleições aqui em Santa Cruz do Pardo, você não tem nada definido em termos de eleições. Só que você já teve um eleitor e certamente esse eleitor está ouvindo essa entrevista aqui na Rádio 104 FM. Falando isso, Murilo, você que é um político já experiente, até porque tem 40 anos, não passa uma insegurança para o seu eleitor? Não é insegurança. A população acreditou em mim naquele momento que eu apresentei as propostas, né? Quando eu fui candidato a vereador e fui eleito vereador, tudo que eu falei que não foi promessa, mas tudo da forma como eu falei que eu agiria, eu agi, né? E a população sabe disso, que pôde contar comigo. E quando eu eu saí como candidato a prefeito, eu apresentei as propostas e acreditaram em mim, né? Quase 2.000 pessoas naquelas propostas. Então, se eu apoiar alguém nas próximas eleições, pode ter certeza que eu vou estar procurando apoiar a melhor proposta para Santa Cruz. Tanto que eu falava até na eleição passada, se dentro do grupo, o grupo decidisse apoiar uma outra pessoa que tivesse uma ideia igual ou melhor, para mim não teria problema nenhum. Você vai leiloar essa disputa? Não, de jeito maneira. De jeito nenhum, porque eu acho que isso também não é nenhuma questão de ética, porque conversa política tem mesmo, né? Eu vou realmente ouvir, analisar, né, o que é melhor para Santa Cruz. E o que é melhor também, né, em termos do que o grupo acha. Eu acho que é assim que tem que ser a política. Todo mundo fala em política nova, política velha, né, que está fazendo política nova, que antes começou a fazer política nova, mas eu penso dessa forma. Tanto que muita gente criticava eu, e eu nunca deixei de ter um posicionamento. Falavam da questão de cima do muro, eu nunca fui em cima do muro. Em determinado caso concreto, eu sempre tive um posicionamento, né? Então é assim que eu vou agir também. Essa frase que você disse em cima do muro, inclusive o senhor proferiu na Câmara de Vereadores e assumiu, olha, eu fico em cima do muro sim, porque eu consigo enxergar melhor dos dois lados. A frase que eu falei foi a seguinte, né? Eu não esqueço porque sempre batem nessa tecla. Eu falei, para aqueles que falam que eu sou em cima do muro, de cima do muro a gente enxerga melhor. Eu não falei que eu sou em cima do muro. Eu falei, para aquelas pessoas que falam que eu sou em cima do muro, de cima do muro a gente enxerga melhor os dois lados. Foi isso que eu falei. Você era um vereador que ia muito na abstenção também em alguns assuntos. Não, Você acha que isso também não dava uma... Às vezes essa imagem que se criou também era, em alguns momentos, você optar por se abster de algumas discussões no voto? Se eu não me engano, eu me abstive de 3 ou 4 votos durante 8 anos. E se eu não estiver enganado, eu posso fazer esse levantamento, tanto do número de abstenções e por quê? Geralmente são alguns projetos que eram bons, mas que eram ou inconstitucionais ou que, por exemplo, necessitavam de um estudo maior e queriam enfiar a goela abaixo. Sim. Então é diferente. Não é que tinha um posicionamento. Eu até esclarecia nas entrevistas, o meu posicionamento é tal, mas não tem como eu votar um projeto que ele não foi analisado direito ainda, né? Ou então que seja inconstitucional. Então era sempre nesse sentido. Sim. Ô, Murilo, uma pergunta. Antes da última eleição, na qual você disputou como candidato a prefeito, você já declarou que tentou se reaproximar, ou se aproximar, né, do ex-prefeito, doutor Otacílio, prefeito à época, mas não houve essa abertura. Se tivesse ocorrido esta abertura, talvez você não tivesse disputado a última eleição e agora já passado um certo tempo. Você se arrepende, né, de ter disputado a prefeitura? Foi a melhor decisão política, agora olhando em retrospectiva, talvez disputar uma reeleição à Câmara? Você está dizendo, por exemplo, que pretende ainda voltar a disputar a prefeitura, mas não agora, sim, talvez algo mais para o futuro. Sim. Essas duas perguntas. Primeiro, se você tivesse tido uma abertura lá atrás com o doutor Otacílio, talvez nem candidato fosse e acabou sendo. Se arrepende de alguma forma? Bom, vamos lá, vamos por partes. Sim. Em relação a aproximar, a aproximação foi no sentido de ajudar sempre o governo. Tanto que agora também estou à disposição a ajudar o governo mesmo fora da política. Sim. Não tem como eu cravar que eu não seria o candidato, né? Tem gente que já fez a mesma pergunta para mim, perguntando se eu não seria o candidato dele. Sim. Né? Então não tem como a gente avaliar isso. Que era uma possibilidade, né? Vamos supor que se você fosse parte Sim. do grupo, poderia ser um nome cotado? Sim. E isso mostra também que eu nunca pensei no ego meu, né? Que eu poderia, vamos imaginar assim, eu fui convidado para ser secretário. Na época do Otacílio. Do Otacílio. Sim. Se eu não me engano, 3 vezes. Pelo Célio Guimarães.
Eu dou o nome, porque foi falado Sim. para mim. E aí falou que foi a convite do Dr. Otacílio. Se não for ele que Se vire lá. Se vire lá. Certo. Né? Uhum. E não aceitei. Né? Porque eu tinha sido eleito para a Câmara. Hoje eu posso até pensar diferente. Tá? Porque você consegue fazer uma atuação de vereador também como secretário. Né? Você tem uma proximidade com o governo, você consegue atender. Mas enfim, e teve gente que falou, se você tivesse aceitado lá atrás, talvez fosse você. Então eu não pensei no meu ego, né? Eu pensei sempre no que foi melhor para a cidade. Sim. Né? E a outra pergunta foi... Você acabou se tornando candidato, portanto, não entrou no grupo do Otacílio. Se arrepende Não, hoje nem um pouco. da disputa pela prefeitura Não. naquele momento? Não me arrependo, porque eu falei, nem que fosse por 1000 votos, né? Eu apresentaria minhas propostas. Né? E muita gente criticou por não me unir a outro candidato, e durante a campanha aí eu percebi realmente que eu tomei a melhor decisão possível, né? Nesse sentido. Eu apresentei minhas propostas, elas foram apresentadas para a cidade do que era realmente possível fazer, né? Então eu não me arrependo, até mesmo porque muita gente falava um monte de asneira, besteira, que eu dependia de política, e não dependo. Né? Então, isso tudo ficou configurado. É que muitas coisas as pessoas falam no antes, até mesmo para prejudicar uma candidatura, né? Mas tudo fica mostrado, né? Com o tempo, né? As coisas se aparecem. Murilo, nessa questão aí, eu lembro que numa campanha à Prefeitura de Santa Cruz, a ex-vereadora, ex-prefeita Maura, você pertencia à base da candidata, então, à reeleição, a Maura. E mesmo acompanhando ali o trabalho dela, o seu trabalho, dos demais candidatos à Câmara de Vereadores também, eu notava que o Murilo, desde aquela época, sempre acabava respeitando o grupo, porém não deixava de flertar com possíveis concorrentes. E depois, ao longo da Câmara, enquanto vereador, o Murilo sempre desta maneira, ou seja, nem situação, nem oposição. Agora, novamente, não uma resposta definida. É uma tática de valorização do passe ou isso não tem nada a ver? Não, nada a ver. Não? Nada a ver. A minha maneira de ser é assim. Mas você acha... Não, vamos supor, mas você acha assim, você pertence ao meu grupo político. É normal você ficar com conversinhas, com alguma coisa nesse sentido, flertando assim. Não amizade tem que ter. Sim. Mas conversando algumas coisas que caracteriza uma traição com alguém assim, porque o Murilo Sala, enquanto vereador, nem situação, nem oposição. Quem ganhou com isso? A cidade. Porque a forma de eu atuar sempre foi em prol da cidade. Então, mas a cidade não retribuiu você enquanto você foi candidato. Isso aí a gente tem que ter paciência, né? Eu não posso fazer, e aqui eu falo como uma pessoa cristã, tá? Eu não posso fazer as coisas esperando um retorno. Eu tenho que fazer o meu papel. O meu papel quanto vereador era atender a população no que ela necessitava. Então, e era o que eu fazia. Mas eu não tive nenhuma conversa de flerte com ninguém. Todas as conversas que eu tive, tanto com um lado ou com o outro, foram em prol de alguns projetos ou situações para a cidade. Era discussões de assuntos da cidade. Né? E como você bem disse, se tiver amizade é uma coisa totalmente fora. Agora, eu não tenho amizade com o Dário. Eu não tenho amizade com o Dário está no governo. E eu tenho amizade com o Diego. Mas, se você está propondo alguma coisa, ou se eu tenho uma sugestão boa por alguma coisa, eu não vou conversar com você? Eu acho isso, é isso que tem que acabar no meu entendimento dentro da política. Mas isso não acabou lá atrás, Murilo, e acho que você pagou caro nas urnas. Você acha que essa população que você defendeu, onde você vem propagando, entendeu dessa maneira? Até porque não votaram em você para prefeito. Mas é o que eu acabei de falar, Dário, eu não faço nada esperando. Mas o político não tem que esperar um retorno? É o que eu estou falando da política diferente. Eu espero fazer algo para os outros. Eu entrei na política para fazer, era uma maneira de fazer mais pela população. Quem me conhece sabe o que eu faço. Fora da política também. Agora, com a política é mais fácil de você ajudar os outros também. E foi isso que eu busquei. Entendeu? Não reconheceram ou escolheram outro. Eu também acho que muitas pessoas, muita gente, eu gosto de você, Murilo. Você tinha que ter tentado para vereador de novo, tal, porque era difícil te tirar do candidato do Otacílio, tal. Sim. Mas foi uma situação, foi uma escolha. E eu fiz essa escolha, né? Eu quis apresentar o meu projeto. E se o prefeito agora quiser aproveitar todo o meu plano de governo, ótimo. Quem vai estar ganhando é a cidade. Eu não vou torcer contra. Hoje você está tendo esta aproximação do Diego. Não que vocês fossem distantes, mas a gente está falando do recorte do cenário de agora de Santa Cruz. Houve este encontro entre você e o Diego.
Eu quero inclusive perguntar se foi lhe oferecido alguma coisa, algum tipo de cargo, ou foi apenas um contato ali de reaproximação política. Domingo, o ex-prefeito Otacílio disse com todas as letras que lhe fará um convite para compor o grupo dele. Desde que você saiu da política institucional, você manteve um grupo, né? Eu imagino que esse interesse de Diego e Otacílio pelo Murilo Sala também por pessoas que você pode arregimentar, Sim. por pessoas que você pode trazer para um lado ou para o outro. Você conseguiu manter um grupo. Qual é, aliás, esse grupo de Murilo Sala, se é que existe o grupo? Você representa quem nessa história? Bom, em relação ao grupo, todo mundo lembra, né? A gente saiu com 2 partidos, Sim. né? E eu não lembro se foi 31 ou 32 candidatos a vereadores, né? Desse grupo, boa parte a gente mantém contato. Certo. Né? Algumas pessoas nem estão em Santa Cruz mais, né? Tiveram que se mudar por motivos particulares. E eu tenho algum contato, né? E a gente conversa, sim, até mesmo em relação a tudo isso que está acontecendo. E eu tenho mantido mais contato, e isso é natural, com o Fernando, que é o vereador que foi eleito pelo partido, né? Não que eu vá dar conselho para ele, ou ele venha perguntar alguma coisa, e seria natural também, mas a gente tem muito contato, tem muita proximidade, né? E a gente troca muita ideia. Mas assim, eu acho que o grupo nosso em si, ele tem uma personalidade, né? Se alguém quiser aproximar de um ou de outro, não vai ser só aquele negócio do toma lá da cá, né? Tanto que quando a gente escolheu o grupo, eram pessoas totalmente diferentes da política. Não tinha nenhum que já tinha sido candidato a vereador, né? Então, o único que tinha participado da política era eu. Então, é algo realmente diferente que eu não vejo que vai entrar nesse sentido, né, que você está colocando. Eu acho que as pessoas estão vindo conversar comigo naturalmente. Como candidato a prefeito, como vereador de 2 mandatos, tudo tem, né? Querendo ou não, um eleitorado. Sim, tem, né? Exatamente. Então, também pode ser em cima disso, mas tanto com o Diego, tanto com o Otacílio, ou qualquer outro que venha conversar comigo, pode surgir alguém, né? Que para ser candidato. Eu vou agir sempre da mesma forma, e eu não quero ajudar e não vou ajudar somente por isso. Vou ajudar realmente por ideias. Você falou que lá atrás o ex-prefeito Otacílio ofereceu secretarias em 3 oportunidades. Se não me engano, foram 3 oportunidades. Convite feito através do assessor da época, o Célio. Isso. Né? O Diego te ofereceu alguma posição no governo dele? Não. Você pediu alguma posição? Não. Ou foi lhe oferecida? De maneira nenhuma. Sim. Eu até conversei com ele, porque um dia aqui na rádio, né, ele comentou algo que deu uma conotação disso, até o Dário perguntou alguma coisa. Eu vou perguntar para você de sim, novo. Em nenhum momento eu pedi cargo, né? Eu fui conversar com o Diego, sim, em questões particulares de algumas coisas, né, que não vem ao caso. Certo. Em nenhum momento aconteceu isso. Na nossa conversa agora, a gente conversou várias coisas, mas mesmo que ele chegasse a oferecer alguma coisa, e isso você pode perguntar para ele, eu falei que o momento meu agora é outro, né? É claro, eu estou aberto para conversar, para trocar ideia, o que for. E eu não posso aceitar algo que vá atrapalhar o meu trabalho atual, né? Se tiver alguma coisa que possa conciliar com isso, eu não vejo por que não. Não estou falando que tem. Sim. Né? Eu não vejo por que não. A gente ajudar o governo na forma como for. Agora, eu não, de maneira nenhuma, vou deixar o meu trabalho por isso. Você disse, Murilo, que nunca pediu algo. Eu vou repetir a pergunta. O Diego, eu questionei ele numa entrevista aqui e fiz essa pergunta. Ele, na resposta, também não me convenceu muito. Agora eu te pergunto, você em algum momento pediu um cargo para o atual prefeito Cingolani? Não. Alguém ligado a você e com grande representação a nível estadual teve essa conversa com o atual prefeito? Não, e se teve, até no dia da entrevista, eu posso até procurar aqui o áudio. Eu entrei em contato com pessoas que eu tenho contato do Podemos, né, que deve ser isso que você está falando. Sim. De coordenadores, a própria deputada Renata Abreu. Eu entrei em contato com todos eles perguntando se alguém tinha feito isso, né? Que não foi autorizado por mim em nenhum momento isso. Se foi feito, foi sob
Meu desconhecimento. Porque o que aconteceu lá atrás, até mesmo em decorrência de todo aquele caso do Podemos, Sim, a gente pode até falar disso depois, foi oferecido um cargo de assessoria para mim pelo Podemos. E depois não foi dado. E eu também não fui, porque eu não ia para São Paulo, não ia deixar aqui minha família, não ia. Né? Então eu não fui. Se teve algo nesse sentido, o que eu falei foi sobre meu desconhecimento. E eu posso mostrar o áudio para vocês aqui depois, não tem problema nenhum, eu cobrando isso. E até sobre o Diego, e o que ele corrigiu, e isso sim teve, se eu não me engano, foi até no ginásio de esportes, se eu não me, era a Semana do Idoso, alguma coisa assim. Tava o prefeito Otacílio e ele convidando eu pro grupo deles, né? E aí sim, teve um convite que até, se eu quisesse, poderia ter uma secretaria, algo nesse sentido no governo, lá antes da candidatura. Isso sim teve, e isso eu acho que foi confirmado por ele também, né? Isso sim teve. Você teve grandes oportunidades, ou pelo menos grandes convites para continuar na política. E acabou optando por um caminho que não conquistou e, obviamente, saiu da política. O Diego fez a pergunta, você se arrepende de tudo isso? Não. A minha pergunta é um pouco diferente. Você optou por um caminho errado? Não, de maneira nenhuma. Até mesmo porque eu sei que se eu fosse eleito eu ia estar fazendo muito pela cidade. Então, de maneira nenhuma, eu acho que foi o caminho errado. Eu respeito a democracia e a vontade de quem elegeu o Diego. Né? É o que eu falei, como eu faria a campanha e como eu fiz a campanha. Apresentou a proposta, escolheram ele, paciência, estava lá a proposta. Você disse que pretende ainda voltar a se candidatar à prefeitura, não para a próxima eleição. Isso. Mas naquele... Por questões particulares. Perfeito. Mas naquele manual básico de análise política, existe a máxima de que se há uma divisão num grupo, é um bom momento para que alguém de fora se aproveite. Havendo este racha entre Diego e Otacílio, seria um bom momento para um terceiro nome, a, entre aspas, terceira via, se lançar? Você não enxerga esse cenário como adequado para você? Ou podemos ter uma polarização entre os nomes do mesmo grupo? Como é que você está vendo essa situação aí? Não, pode até ser um momento bom para ter uma terceira via, sim, dependendo de quem for a terceira via. Claro, claro. Né? Seria a quarta via, porque a terceira via já tem o Juninho Souza. O Juninho Souza. Então já fica mais difícil. Né? Se já tem uma terceira via, fica muito mais difícil ainda, né? Sim. Mas vamos imaginar, a terceira via seria interessante, mas são diversos fatores. Não é só a questão do voto. Uma campanha custa dinheiro, né? Porque quem não sabe, custa muito, né? A gente fez uma campanha enxutíssima, né? E é difícil, né? E teve muita coisa que foi usada durante a campanha de maneira maldosa mesmo, que eu falo, né? Não foi por coisa política, né? De campanha, não, foi maldade mesmo, algumas coisas que certo grupo fez. Agora, todos esses fatores têm que ser analisados, né? Família, se é momento, a parte financeira, porque isso conta sim, a pesquisa, né? Pesquisa. Você acha que tem pesquisa na cidade hoje? Eu não vi nenhuma ainda, né? Eu acho que a partir de agora pode começar a ter. Murilo, na época da eleição, aqui em Santa Cruz, das eleições, Diego da Saúde, Murilo Sala e Luciano Severo. E muitos comentavam nos bastidores, não é novidade para você, que deveria ter uma união entre Severo e Murilo. Isso não teve. Teve vaidade de ambos os lados? Não, de minha parte não. Mas teve essa conversa? Não, teve. A gente foi várias vezes convidado para conversar. Foram apresentadas algumas pesquisas que, com todo o respeito, eu não acredito, né? E muita coisa se configurou, né? Eu tinha pesquisa totalmente diferente do que aconteceu. Você confia em pesquisa? Depende da pesquisa. Eu não confio totalmente, não. Mas só para entender, você tinha pesquisa diferente do que aconteceu? Sim. Que não dava vitória pro Diego, por exemplo? Não, dava, até no momento que eu fiz ele estava na frente. Ok. Tá? Ele estava na frente sim, mas foi totalmente diferente. Eu tinha uma pesquisa que eu estava em segundo lugar. Certo. Num determinado momento. Com uma porcentagem boa. Né? Sim. Então, é diferente. Né? Antes de eu lançar minha candidatura, né, que todo mundo falava que eu seria vice, né, de outro candidato, tinha uma pesquisa aí que a primeira que a gente fez eu tinha no mínimo 16%.
Murilo, Na outra já foi para 24. Você disse que eu não tive vaidade na minha pergunta, respondeu dessa forma. Eu não tive vaidade. Significa então que o Severo teve vaidade? Não falei isso. Tá, falando... Não, mas você não falou, mas os dois conversaram. Não, às vezes um ele... abriu mão, o outro às vezes ele não teve, o outro teve. Não, às vezes ele quis apresentar a proposta dele também. Chegou até essa conversa e falou assim, ó, você sai do meu vice? Não, já chegou a comentar. Severo chegou a falar pra você, Murilo, você sairia de meu vice? Não, falou, quem tivesse melhor poderia ser. Daí ele apresentou só a pesquisa dele lá. E eu não concordo, mas não foi por isso que a gente não uniu. Não foi pela pesquisa. Eu quero entrar no assunto Podemos. O escândalo do partido, da diretoria anterior, né, ao momento em que vocês assumem o partido aqui em Santa Cruz, se envolveu num escândalo de proporção estadual. Nacional, né, pra gente pode dizer isso. Uso de dinheiro do fundão partidário para desviado, né, para interesses escusos. A gente está tendo agora, né, a conclusão dessa história. Respingou também vocês, porque até onde eu acompanhei, vocês assumem esse diretório, aí não sei se por omissão, por um lapso, talvez não tenham feito ali uma pesquisa sobre a situação até aí, né, e acabam inclusive assinando documentos sobre prestação de conta anterior, o que respinga em você e em outros membros. Em que prejudicou, se tirou teu sono, se isso inclusive fez você pensar em mudar seus planos na política, porque foi um caso de repercussão. Aliás, né, o caso agora ainda está na reta final aí, pelo que a gente tem lido. Qual foi o peso disso para você nos últimos anos? Eu vou começar quase do final. Sim. Né, Isso é uma das razões a qual eu penso se eu volto ou não para a política. Né? Por mais que você saiba que você não tem culpa de nada, por mais que você saiba que você não fez nada de errado, por mais que você explique para todo mundo, você deixa bem claro o que aconteceu e insistem em colocar você como algo envolvido em algo, né? Quem sofre é a família. Eu particularmente, eu fui muito prejudicado. Não, a questão da campanha prejudicou, lógico. Sim. Né? Não vou ser hipócrita de falar que não, lógico que prejudicou. Mas é algo de campanha. Perdeu, acabou. Agora, afetou particularmente. É o que eu falei. Eu, em campanha nenhuma, eu vou usar algo que vai prejudicar alguém. Murilo, mas isso não é normal na política? Dário, aí vai de caráter. Tudo bem, mas sabemos que muitos políticos não têm caráter. Mas eu não sou político assim. Tá, mas você não é ingênuo. Você sabia que isso poderia acontecer. Não. Por que você entrou como candidato? Eu entrei como candidato sabendo que não tem nada de errado. Então, mas você sabia que esse jogo poderia acontecer? Não, poderia, lógico. Lógico que poderia acontecer. Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte. Nessa questão, em si, foi falado até que eu poderia ser preso. Ou que eu seria preso por falsidade ideológica. Né? E a gente sabia que não. A gente sabia que não. E foi falado em entrevistas para vocês mesmos, na sabatina lá, anterior, sim. Tudo. Foi colocado. Foi feita uma apuração interna dentro do partido logo quando estourou isso aí. E eu apresentei isso para a imprensa na época. O que foi feito? Que foi um ex-deputado do partido que montou vários diretórios em várias cidades para arrecadar, fazer um caixa 2. Eu não vou nem citar o nome do deputado que foi até reeleito. Sim. Agora, porque senão eu posso até ser processado. Né? E ele na época foi expulso do partido por outro motivo ainda. Eu falo, lógico que eu carreguei isso nas costas e não é justo. Mas eu falo ainda... Eu vejo ainda o lado bom. Graças a Deus que aconteceu isso, porque senão não teria devolvido esse dinheiro para o poder público. Senão esse dinheiro tinha se perdido. Ainda, graças a Deus, aconteceu isso. Para vocês ficou alguma multa, alguma coisa? Vocês estão tendo que pagar alguma coisa? Tem uma outra multa. Sim. Que a gente está tendo de pagar, porque eu tenho até o comprovante na Sim. prestação nossa de campanha, de um depósito, até que o nosso vice Maurício, né, um grande abraço para Maurício também, né, amigão, companheiro mesmo, né, ia ser muito útil para a cidade. Um depósito que ele fez e tinham algumas regras que tinham mudado naquela campanha. Teria que ser feito por TED, bancário, e foi feito um depósito simples. Eu não lembro como é que foi feito. E está até aqui na prestação de contas. Sim. Né? Está até falando sobre isso. De R$ 2.800, se eu não me engano. E a gente está tendo que pagar esses R$ 2.800. Né? Então é somente isso. Tanto que até a nossa conta, que foi falado e está sendo falado que ela foi rejeitada, não está rejeitada. A nossa conta está aprovada. Estou aqui para vocês lerem Sim. e falarem se quiser. Nós estamos com as contas aprovadas.
tem essa menção, né, dessa multa, mas não tem nada a ver com rejeição. Podemos então, em suma, o peso disso naquele momento e o que isso pode impactar nas suas decisões de continuar com lá na certeza. É o que eu falei, na época a gente assumiu um partido e eu lembro muito de uma pergunta do Dário, eu não sei se ele usou o termo, se eu fui ingênuo ou infantil, não lembro, alguma coisa assim. Não tem como saber. Mas só se assim, é lógico, mas eu duvido algum presidente que faça isso. Não tem como. Não, de pedir uma certidão para um diretório pedindo as contas todas passadas. Eu duvido que algum presidente faça isso. Se faz, aí parabéns para ele. Mas não faz, porque eu preciso de tal partido, vai lá, eles dão uma ficha para você preencher, eles homologam uma chapa nova. E eu até falo aqui que eu acho que não teve nem má fé do diretório estadual, nacional, alguma coisa, participação no esquema, vamos falar assim. Sim. Porque senão eles não dariam o partido pra gente. Como é que eles dariam um partido para parar o esquema? Né? Sim. Ia continuar lá, não ia homologar. Então eu acredito até nisso, né? Lógico que eu não vou colocar cara no fogo por ninguém. Não vou. Essa expressão pôr a cara no fogo no momento ficar com a cara queimada. Eu não vou colocar cara no fogo por ninguém, mão, nada, mas assim, eu acredito nisso, porque senão não seria homologado. E quando a gente, na época da prestação de contas, o contador nosso chamou para ver o que estava acontecendo, que não tinha sido prestada a conta pela comissão antiga, ele falou, a gente tem que fazer. Vamos fazer. A gente entrou em contato com a estadual e a contadora, que era até então a contadora do partido, e ela falou, não, tá tudo certo, não tem movimentação. Eu falei, se quiser a justiça, que já foi tudo arquivado, mas Sim. Se quiser, eu falei na época, quebrar sigilo telefônico, bancário, tá à disposição. Eu falei, não tem o que esconder. E ela falou, não teve movimentação. Foi feita uma sem movimentação. Depois disso veio uma notificação para retificar, né? Para retificar a prestação de contas. Eles fizeram. Só que daí a gente descobriu que tinha um monte de rasura nessa retificação que eles fizeram. Então a gente também contribuiu, porque isso foi mandado depois para o partido. E nessa apuração interna que foi feita pelo partido, eles mandaram para a justiça também. Que eu fiquei sabendo. Eu tinha dias que eu estava conversando de madrugada com a deputada Renata Abreu, com membros do Diretório Nacional, sobre esse caso. De madrugada. A nível nacional, você teve o respaldo do partido? Eu até o Fernando, ele pode confirmar isso com vocês. Nós tivemos algumas conversas e reclamamos muito sobre isso. Eu não tiro a razão, mas eu não concordo, né? O que foi falado pra gente não tem o que fazer, tinha que esperar a justiça concluir, né? Tanto a polícia, o inquérito e depois a justiça, né? Eles enviaram uma nota na época, até falando que nós não tínhamos realmente nenhum envolvimento, e a gente reclamou, porque tinha que ter dado um suporte, no meu entendimento. Eu faria isso com um grupo meu, né? Mas eu respeito, mas não concordo com o que eles falaram, né? E não foi dado esse suporte tão grande assim. Mas passou, né? Graças a Deus, tudo está vindo às claras agora. E eu falei nada melhor que o tempo, né? É lógico que atrapalhou muita coisa, chateou. E é o que eu falo, o principal não sou eu, porque é o que você falou. Você esperava isso dentro da política? Eu esperava, mas e a família? Não esperava. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho irmãos. A família toda nunca teve problema nenhum em Santa Cruz. Nada. E isso machuca. Quando você fala a base é a família e você propaga isso é normal, uma grande característica sua, a base é a família. E você fala também muito da questão que você é um cristão, enfim. Murilo, mas naquela época ali de decisão, ou seja, olha, eu vou ser candidato a prefeito em Santa Cruz do Rio Pardo. Teve pessoas ligadas a você na questão familiar que deu um conselho, ou seja, ó, esse é o momento, pode ir, ou esse não é o momento, para por aí? Não, teve bastante conversa, perguntando, você acha que é o certo? Lógico que teve, isso aí teve mesmo.
E você tem certeza, né? Vai ter ataque, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas se é o que você quer e todos sabem o que eu quero para a cidade, né? Eles acreditaram, eles acreditam em mim, eles sabem o que eu quero. Então, a todo momento eles falaram, a gente está junto, né? E isso para mim vale muito, né? E isso, vendo depois o que se configurou dentro da campanha, que é o que eu busco, porque se eu não saísse, não mostrasse que dá para fazer uma campanha dessa forma também, e eu ainda vou um dia, se Deus quiser, ver a política um pouquinho diferente que seja, a gente vai deixar em mãos de pessoas que ficam usando dessa forma, numa campanha ou dentro da política. Quando você fala assim, a campanha é uma política diferente, significa que hoje, atualmente... Sem sujeira, Dário. Hoje, atualmente, não é a política que você esperava? Não, lógico que não. E eu acredito... Então, se fosse para você aprovar hoje o governo Diego Singolani... Não falei do dia, eu tô falando da política em geral. Eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando da política em geral. Só que a política em geral, ela tem que começar dentro de uma Câmara Municipal, né? Ela tem que começar dentro de uma Câmara Municipal. A sua avaliação da Câmara, então? Eu vou complementar. Eu quero já fazer essa pergunta. Eu quero saber a sua avaliação, agora olhando de fora, da atual Câmara, do governo Diego e compará-lo com a gestão do ex-prefeito Otacílio. Você que teve essa experiência não só de obras, melhorias, mas no jeito de tratar, de lidar, de fazer política. Câmara, atual governo Singolani e em comparação com o ex-governo Parras Assis. Ó, da Câmara em si, não vou fugir de pergunta, não. Eu comecei a acompanhar realmente faz pouco tempo. Até mesmo porque quando eu saí da Câmara, fui trabalhar fora, né? Fui viajar, fiquei tempo trabalhando fora, depois voltei para cá, então não acompanhei tanto. Até mesmo o governo do Diego no começo, tá? Não acompanhei muito. Então, de pouco tempo para cá que eu tô acompanhando. Eu acho que a Câmara tem muitas falhas. O que eu sempre busquei dentro, até dos mandatos em que eu estava. A Câmara tem hora que... não sei se por ego, eu não sei se por questão de grupo, eu não sei. Não adianta a Câmara tentar ficar apontando o erro. Não é apontar erro, tipo... só mostrar o que você, Dário, está fazendo de errado e não mostrar o que realmente é uma Câmara Municipal, né? A gente às vezes vê um vereador ou outro vereador atacando o outro, mas espera lá. Aí que quem está sendo atacado tem que se defender também, né? E mostrar por que não deve ser atacado. Mas assim, eu não vejo benéfico isso, porque eles deixam um pouquinho de discutir a ideia e fica discutindo o pessoal. Deixa de discutir a ideia e começa a discutir algo, às vezes, até que não é âmbito municipal, né? Tanto que eu falo, muita gente veio falar para mim até da questão, por exemplo, assim, o seu vice, que é bolsonarista, né? Todo mundo sabe. Eu falava, gente, não tem nada a ver com o municipal. A ideia dele em questão federal é uma coisa, mas o que ele pode agregar para a cidade? E por que eu estou falando isso? Porque é o que a gente reflete também na Câmara Municipal hoje. As pessoas ficam focando, às vezes, em algumas questões e não discutem os projetos em si que tem na Câmara. Um exemplo prático. Não, qualquer coisa. De uma discussão recente que exemplifica o que eu falei, eu não estou acompanhando. Ontem foi o primeiro dia que eu fui na Câmara, rapidinho. Qual foi o motivo da sua passagem ontem? Não, ontem eu fui para conversar com o Lorival e com o Fernando, que a gente apoiou mesmo o candidato a deputado, e o Nitim, né? Então eu fui para conversar com eles, né? De algumas questões nesse sentido. Então daí eu estava lá, né? E conversando bem rapidamente, e depois fui embora, né? Até porque tinha meus compromissos. Então, eu acho que isso a Câmara está deixando a desejar. Eu acho muito errado, e isso desde lá de trás, tudo bem, você pode até ter reuniões de grupos, mas você tem que ter uma reunião com todo mundo também e discutir. Lógico que não é só você querer bater no peito e falar que tua ideia está certa e não aceitar nada de ninguém, mas você tem que ter uma discussão salutar dos projetos em si entre os 13. Né? E às vezes a gente não vê isso. Repito, não estou acompanhando tanto, tá? Então não tem como falar que tal, não tá, mas estou falando em geral, é isso que acontece. E não é só aqui, né? Então isso prejudica muito uma Câmara Municipal, fica com picuinha, né? E isso atrapalha o governo.
Uma coisa que eu ouvi outro dia, eu não lembro se foi o Diego ou se foi o Otacílio, eu não lembro quem que foi que estava dando uma entrevista, eu acho que até o Diego, porque o Otacílio só deu a entrevista, acho que pro Dário. Sim. Ele falando, não quer que apoie ele, quer que apoie o governo. E tá certo. É o que eu acabei de falar, eu tô à disposição para trocar ideia. Né? E tem que apoiar mesmo. Para que você vai torcer? É o que eu sempre falei, eu como vereador, eu nunca fiz nada contra. Você contra por ser contra? Oposição, eu acho a coisa mais importante que tem dentro da política. Bem feita. Uma vez eu falei pro ex-prefeito Otacílio, ele pode confirmar, uma não, algumas vezes. Eu falei, Otacílio, se eu fosse prefeito, eu queria 3 vereadores igual eu sou para você. Porque aponta, mostra, mas também dá uma solução. Ou, pelo menos, algo a se discutir para solucionar. E eu acho que é assim que tem que funcionar. Muito bem. E em resumo, se você tiver que escolher aqui beijar uma mão desses grupos que estão se formando, quem seria o melhor cacique, Diego ou Otacílio? Não, eu acho. Eu não conversei ainda com o Otacílio também e não conversei muito com o Diego, apesar de a gente ter conversado umas 3 horas. Mas não foi o suficiente para tocar em você? Não, politicamente? Não, o Diego é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito de antes da política. A gente tem um bom relacionamento, a gente, né, se conhece, né, tem amigos em comum. Então, é uma pessoa que eu respeito demais, né? Então, o meu trato com o Diego, tanto que na campanha foi assim, é o melhor possível. Vai abraçar o Diego? Eu tenho certeza que vai ter como conversar, né? O Otacílio falou, né? E até alguma coisa a gente vai ouvir, né? Mas é o que num café tudo pode acontecer, né, Murilo? Pode, é o que eu falei. Eu vou falar a mesma frase que eu falei antes de eu ser candidato. Antes de eu ser candidato, que eu falava até que eu poderia apoiar alguém. Tudo vai depender de proposta, não particular. Proposta para a cidade. O Otacílio tem uma proposta boa, o Diego tem uma proposta melhor, ou vice-versa, é o que vai decidir. É o que realmente vai eu daí apresentar também para o nosso grupo. E se o nosso grupo sempre teve, sempre vai ter uma liberdade, não, aqui eu não quero, vou para outro lado, isso aí normal. O ex-candidato a prefeito na chapa com você, a vice-prefeito, melhor dizendo, continua no seu grupo? O Maurício, a gente tem até um grupo de WhatsApp que a gente está conversando muito, né? Se não diariamente, a cada 2 dias a gente está falando. A gente tem bastante contato, né? E a gente mantém, né, esse contato sem dúvida nenhuma. Muito bem, mais alguma pergunta, Dário Miguel? Da minha parte não, esgotei. Eu vou deixar a última pergunta, mas não é tão assim arrepiante, porque o Murilo já respondeu várias perguntas. É bom, né, pô? Arrepiante. Filme de terror agora. Não, arrependo da maneira colocada jornalisticamente. Na verdade é o seguinte, já que estamos na questão de possibilidades, você disse que lá atrás não deu certo, tinha vaidade. Digamos que a política coloca você novamente no caminho do Luciano Aparecido Severo, esquecendo o Diego e o Otacílio. Dá liga para as próximas eleições? Politicamente não. Como pessoa, eu sei separar as coisas. Politicamente não. Murilo Costa Sala, ex-vereador, já foi candidato a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo e tem o nome aí sendo cogitado recentemente por figuras importantes da política atual, Diego Cingolani, ex-prefeito Doutor Otacílio. Hoje uma participação bacana, podendo voltar a conversar com o Murilo, ele falar com os nossos ouvintes da 104 FM. Temos alguns minutos ainda, mais algum comentário, algum esclarecimento, uma informação que você acha importante? Fique à vontade, Murilo. Não, minha vida é isso, né? Eu nunca tive nada a esconder, nunca dei motivos para ninguém duvidar da minha honestidade, da minha capacidade, da minha pessoa, né? Tanto que até agora, né, querendo ou não, a gente está sendo procurado. Mas que nada melhor que o tempo, né, para mostrar algumas coisas. Eu queria deixar muito bem claro para a população de Santa Cruz que o Murilo nunca, né, teve envolvido em escândalo nenhum, que eu nunca fui corrupto, que eu nunca me apropriei de nada que não fosse meu, né? E isso está mais que comprovado agora, né? A gente já falava antes, eu agradeço até vocês, né, da imprensa, boa parte da imprensa, né, que sempre
ouviu o meu lado também, né? Então, agradeço, mas foi usado sim por grupo político muita coisa, muito pesada, muita sujeira, muita coisa baixa, né? Então, infelizmente, as pessoas, algumas não por maldade, mas acreditam, né? Muitas pessoas até olhavam na rua assim, e você percebe, né, que tá te olhando, te julgando, né? Então, mas eu sempre, você perguntou, ou Dário, não lembro agora, se eu dormia com a consciência tranquila. Dormia, tá? Sempre tive minha consciência tranquila e não perdi meu sono por causa disso, mas machucou por causa da família, né? E a gente via pessoas da família sofrendo, não assim, sabendo que nada ia acontecer, né? Mas, poxa, uma mãe, um pai, uns irmãos, a esposa, sogro, sogra, vendo você, as pessoas falar alguma coisa de você, né? Isso que eu não desejo nada pra ninguém, né? E tá aí, né? Agora sendo escancarado, né? E logo eu vou estar colocando em mais lugares também isso tudo, né? E peço de novo para a população, qualquer dúvida que tenha em relação a qualquer coisa, que venha conversar e a gente comprova. Eu falei sempre que não sair da minha boca é boato. Sempre falei isso, né? Continuo da mesma maneira que sempre, né? Não fui diferente durante o meu mandato, não fui diferente durante a campanha, porque tem gente que durante a campanha faz um monte de coisa diferente, tirar foto com pessoas aí de determinados lugares, depois nunca mais aparece no lugar, né? Uma vez você até perguntou pra mim se é o único, mas você não usa disso. Não uso mesmo, nunca pedi um voto lá, né? Não vem, eu tô falando lá assim, não tô explicando o que é mesmo, porque eu acho porque é muito ridículo o que acontece durante uma campanha nesse sentido, de usarem algumas instituições ou lugares para angariar voto. Até a igreja. Até a igreja. Deixou no ar, deixou de ser off. Não foi então, são coisas que a pessoa tem que ter um mínimo de integridade, né? É isso. Hombridade, integridade e ser correta, né? Murilo, então, caráter é tudo na vida. obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Sucesso na sua vida pessoal, Obrigado. na sua vida profissional, nos seus caminhos da política, se você decidir voltar de vez aí. Pelo jeito, tem aí uma ideia também na política que às vezes não depende da vontade do indivíduo. Você Sim. é levado, né, por um conjunto de fatores e por hora parece que você está realmente você está sendo cortejado. Tá aí, deixando né? a vida levar. Deixa a vida me levar. Mais ou menos por isso aí. Sucesso e imagino que a gente vai se falar bastante aí pelos próximos anos também aqui. Sim, né? com certeza, estou à disposição de vocês, né? Eu sei que vocês zoaram bastante na época do truco aí, Claro, mas verdade. não foi bem assim como passavam. Aliás, chegaram algumas mensagens, inclusive sobre truco, ó. Olha lá. O nosso amigo Pudim, eu não ia falar, mas já que você disse, ó. abraço, Bom dia. O Murilo Sala, quando joga truco e futebol, perde até pra ele mesmo. Mas na política vai ter sucesso. Futebol faz tempo que eu não jogo também. Não estava programado, ó. O nosso amigo João Bianchi mandando parabéns pro Murilo aí também. A Fátima, parabéns ao Murilo. Seria também um ótimo prefeito pra cidade. O Patrick Arada parabenizando você, desejando sucesso também. Abraço também nos seus ele. planos profissionais e Doutor pessoais. Fabrício também mandando um abraço, de São Paulino para São Paulino, segundo ele. Grande amigo e jogava truco junto. Sofredores, né? São Paulo, um abraço vocês pra todo estão uma mundo draga, aí né? que Tudo bem. lembrou. Não, meu time, pelo amor de Deus, sem comentários. Né? Melhor não. Vamos encerrar a entrevista. Mas o truco, o futebol já teve uma época até que boa, mas Sim. agora não, faz tempo. E o truco não é isso que estão falando, não. Eu fui uma das melhores duplas do meu bairro. É oposição. É oposição, é a intriga da oposição. Muito bem, a gente tem fontes em todos os cantos da cidade. Disseram aqui que você errou a entrada da rádio, que você foi virar lá no posto. Procede? Olha só. Eu tenho fonte em todos os lugares. Faz tanto tempo que você não vem aqui, você esqueceu onde fica a rádio? Eu tava ouvindo a rádio, sei. aí
tocou o celular e eu olhei Sim. pra baixo, que fica no colo. Eu olhei pra baixo assim. Perdeu a entrada. E mudou a entrada, né? Eu não Isso, tinha vindo exatamente. depois da reforma. Ficou Parabéns, bonito, ficou legal, parabéns ficou pra vocês. E eu passei reto, fui parar lá quase no posto do jogo. Falei, meu Deus do céu. Aí uma fonte minha já passou aqui, ó. Tá vendo? Conheço essa fonte. O Genésio. Não é o Genésio, não. Não, porque eu encontrei ele aqui na frente. Não, é outra fonte. Aqui Não vou revelar. teve membros da equipe que deixou o carro aberto, né? Ligado também o farol e as pessoas acabam ligando. Tá certo. Não, maravilha. Mas bom. eu que agradeço o convite, né, do Dário, né, e a você, Diego. Estou à disposição para falar de política, para falar de esporte, o que for. E também, né, mais para frente aí, o que a gente pode tá resolvendo, se a gente continua até não podemos, né? Então tem algumas possibilidades aí, então estamos analisando. José Carlos Mioto mandando um abraço pra você também. Abração para ele também. Beleza? Abração. É isso. Obrigado, Murilo. Até a próxima. Agradeço, uma boa tarde a todos aí, fiquem com Deus. Confirmando, hora certa, 13h30, 1h30, 1h30. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, seguimos com o Jornal Giro de Notícias. Tem informação de utilidade pública. A Prefeitura está convocando cuidadores e defensores dos animais abandonados para fazerem um cadastro integrando o Programa de Atenção à Saúde Animal. A gente fala sobre isso já já. Também está a gente vai falar sobre vacinação da Covid, a 4ª dose. Ainda hoje o plantão policial, a manchete, o destaque. 2 ladrões são presos após roubarem uma mulher no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. A vítima acabou reagindo, mas o desfecho da história, felizmente, foi positivo, né? A história nunca é boa de um crime, mas pelo menos os responsáveis, neste caso, foram presos em flagrante. Isso e muito mais, já já depois do intervalo. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14
997261150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento, para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Voltamos, Jornal Giro de Notícias no ar, no FM em 104.9 para Santa Cruz do Rio Pardo e região. No Facebook com imagens, você nos assiste nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM, em breve também no YouTube, no canal Diário Cidadão. Aliás, ainda esta semana a gente já vai para o YouTube também, beleza? Mais uma opção para você que curte assistir o programa na sua Smart TV. Fique atento, ainda essa semana a gente já vai para o YouTube também, beleza? Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Para quem está chegando agora, já está no final do programa, né? Mas a audiência rotativa pode ser que, neste momento, novos ouvintes estejam chegando aqui na nossa programação. Por isso, sejam bem-vindas e bem-vindos. Educação não quer demais, não é verdade? Vai mandando sua mensagem aí pro WhatsApp 997726104. Aliás, hoje é